Eu sou eu, foi meu pai que me fez. Assim, quem quiser que me faça. A outro, se achar que eu sou ruim. Gente, eu tava lendo uma história, mas tão legal agora mesmo. Um conto do Rubem Braga. Uma crônica interessante em que ele encontra o demônio. E ele chama o demônio, que é Beelzebu, de Bebu. É uma história interessante. Eu vou ler ela para vocês agora. É legal, viu? Eu e Bebu na hora neutra da madrugada. Muitos homens e até senhoras já receberam a visita do diabo e conversaram com ele de um modo elegante, paradoxal. Centenas de escritores sem assunto inventaram uma palestra com o diabo. Quanto a mim, o caso é diferente. Ele não entrou subitamente em meu quarto, não apareceu pelo buraco da fechadura, nem sob a luz vermelha do abajur. Passou um dia inteiro comigo. Descemos juntos do elevador, andamos pelas ruas, trabalhamos na redação do jornal e comemos juntos. A princípio, confesso que estava um pouco inquieto. Quando fui comprar cigarros, receei que ele dirigisse algum galanteio baixo à moça da tabacaria. É uma senhorita de olhos cor de garapa e cabelos castanhos muito simples, porém muito bonitos, que eu conheço e que me conhece, embora a gente não se cumprimente. Mas o diabo se comportou honestamente. O dia todo, era um sábado, correu sem novidade. Ele esteve ao meu lado na mesa de trabalho na redação, no restaurante, no engraxate, no salão do barbeiro. Eu lhe paguei o cafezinho, ele me pagou o refrigerante. Aí à tarde, eu já não chamava mais de Beelzebu, mas apenas de Bebu, e ele me chamava simplesmente de Rubem. Nossa intimidade caminhava rapidamente, mesmo sem a gente esperar. Quando um cego nos pediu esmola, dei R$2. É de meu hábito. Sempre dou R$2. Ele deu a nota de R$10. Não sei se por veneta ou porque não tinha mais miúdo. Conversamos pouco, não havia assunto. À noite, então, depois de jantar, nós fomos ao cinema. Outra vez me voltou a inquietude que sentiram pela manhã. Por coincidência, ele ficou sentado junto a duas mocinhas que eu conhecia vagamente, por serem amigas de uma prima que tem no subúrbio. Temi que ele fosse inconveniente. Eu é que ficaria constrangido. Vigiei durante a metade da fita, mas ele estava sossegado em sua cadeira. Tranquilizei-me. Foi então que reparei que ao meu lado esquerdo sentara-se uma moça que me pareceu muito bonita. Observei na penumbra. A sua pele era morena, os cabelos lisos, negros e longos. Senti a tepidez de seu corpo. Ela acompanhava o filme com muita atenção. Lentamente toquei seu braço com o meu. Era fácil e natural. Isto sempre acontece por acaso, as pessoas que estão sentadas juntas no cinema. Mas aquela carícia banal me encheu as veias de desejo. Suavemente deslizei a minha mão para a esquerda. A moça continuava olhando para o filme. Achei-a linda e tive a impressão de que ela sentia como eu estava emocionado e que isso lhe dava prazer. Mas neste momento, ouço um pequeno riso e viro-me. Bebu está me olhando. Na verdade não está rindo, está sério. Mas em seus olhos há qualquer malícia. Envergonhei-me como uma criança. O filme acabou e não falamos no incidente. Eu fui para a redação e comecei a escrever alguma coisa. Ele sentou-se ao meu lado, calado. Só voltamos a conversar à vontade pela madrugada. A madrugada tem uma hora neutra que há muito tempo observo. É quando passo a tarde toda trabalhando sem parar. Depois ainda trabalho até meia-noite na redação. Estou fatigado, mas não me agrada dormir. E aí que vem, não sei como, a tal hora neutra da madrugada. Depois eu e Bebu ficamos diante de uma garrafa de cerveja em um bar qualquer. Bebemos lentamente, sem prazer e sem aborrecimento. Na minha cabeça havia uma vaga sensação de efervescência. Alguma coisa morna, mas com um pequeno peso. Isso sempre me acontece. É a madrugada, depois de um dia trabalheiros cacetes. Conversamos, não me lembro sobre o quê. Pedimos outra cerveja. Muitas vezes pedimos outra cerveja. Houve um momento em que olhei sua cara banal, seu ar de burocrata variado e disse: Bebu, você não parece o diabo, é apenas, como se costuma dizer, um pobre diabo. Ele me fitou com seus olhos escuros e flamejantes e disse: um pobre diabo é um pobre Deus que fracassou. Disse isso sem solenidade nenhuma, como se não tivesse feito uma frase. De repente me perguntou se eu acreditava no bem e no mal. Não respondi, eu não acreditava. Mas a nossa conversa estava ficando ridícula.
Desagradava-me falar sobre esses assuntos vagos e solenes. Disse-lhe isto, mas ele não me deu a menor atenção, grunhiu apenas: existem. Depois afrouxou o laço da gravata e falou: ao bem e o mal. Mas não é como você pensa. Afinal, quem é você? E que você pensa? Com certeza naquela moça que vende cigarros, de olhos de garapa, de cabelos castanhos. Essas palavras de Bebu me desagradaram. Ele disse exatamente como por acaso: aquela moça de olhos de garapa. Era assim que eu me exprimia mentalmente. Era esta a imagem que me vinha à cabeça. Sempre pensava nos olhos daquela linda moça. Sei que não é uma comparação nova. Há muitos olhos que têm aquela mesma cor, meio verde, meio escuro, de caldo de cana. Eu já vi essa imagem em uma poesia. Não lembro de quem. Mas a coincidência era alarmante. Não podia ser coincidência. O Bebu lia meu pensamento. E o que era pior? Lia sem nenhum interesse. Como se lê um jornal de anteontem. Isso me irritou profundamente. Olha, Bebu, não se trata de mim. Você estava falando do bem e do mal. Uma conversa besta. Ele não ligou e disse: tá bem, Rubem. O bem e o mal existem. Fique sabendo. Você morou muito tempo em São José do Rio Branco, não morou? Estive lá quase 2 anos, respondi. Trabalhava com meu tio, um lugarzinho parado. Bem, disse Bebu, lá havia um prefeito, um velho prefeito, o coronel Barbirato. Mas o nome não tem importância. Imagine isso, uma cidade pequena onde há sempre um prefeito e o mesmo prefeito. Esse prefeito nunca será deposto, nunca deixará de ser reeleito. Sempre será ele, o prefeito. E há também um homem que lhe faz oposição. Esse homem uma vez quis depor o prefeito, mas foi derrotado e o será sempre. O povo da cidade teme, aborrece, estima, odeia o prefeito, não importa. Pois é isso. Bebu pôs mais um pouco de cerveja no copo e continuou falando. É isso, bem e mal. O prefeito acha que os bancos do jardim devem ser colocados diante da igreja, isso é o bem. O homem da oposição acha que eles devem ficar em volta do coreto, isso é o mal. Entretanto, Bebu deixa de ser chato e bati. Ele retruca: não amole, você sabe a minha história. Fiz uma revolução contra Deus, perdi, fui vencido, fui exilado, nunca tive e nem implorei anistia. Deus me venceu para todos os séculos, para a eternidade. É o prefeito eterno, ninguém pode fazer nada. Agora, se tem coragem, imagine isso. Eu saio do meu inferno numa bela tarde, junto com todo o meu pessoal, faço uma campanha de radiodifusão, arranjo armamento, vou até o paraíso e derroto aquele patife. Expulso de lá aquela canalhada toda, todas aquelas 11.000 virgens, aquela santaria imunda que vocês tanto falam. O que acontece? Eu não respondi. Irritava-me aquele modo de Bebu falar. Aí Bebu continuou com mais veemência. Acontece isso, seu animal. Não acontece nada. Você reparou quando a revolução vence? Os homens se renderão diante do fato consumado. O bem será o mal, e o mal será o bem. Quem passou a vida adulando Deus, irá para o inferno para deixar de ser imbecil. Eu farei a derrubada. Em vez de anjinhos, os capetinhas. Em vez de santos, os demônios. Tudo será a mesma coisa, mas exatamente o contrário. Não precisarei nem modificar as religiões. Só mudar uma palavra nos livros santos. Onde tiver não, escrever sim. Onde tiver pecado, escrever virtude. E o mundo tocará para frente. Vocês não seguirão a minha lei, assim como nunca seguiram e não seguem a dele. Não importa, será sempre a lei. Eu me senti atordoado. Percebi que lá fora na rua as lâmpadas se apagavam e murmurei: já são 6 horas. Bebu falava com ar de desconsolo. Mas não pense nisso, aquele patife teu Deus está firme. É possível depor? Não. É impossível, impossível. Olhei a sua cara. Dentro dos seus olhos, no fundo deles, muito longe, havia um brilho. Era uma pequena, miserável esperança, muito distante, mas todavia irredutível. Senti pena do Bebu. É estranho, eu não posso olhar uma pessoa assim no fundo dos olhos sem sentir pena. Fui consolando. Enfim, meu caro Bebu, não adiantaria coisa alguma. Você como está vai bem, tem seu prestígio. Eu tô bem. Canalha, retrucou-me. Pensa que quando me revoltei foi à toa? Conhece meu programa de governo? Sabe quais foram os ideais que me levaram à luta? Pode explicar por que, através de todos os séculos e séculos, desde que o mundo não era mundo até hoje, até sempre fui eu, Lúcifer, o único que teve peito para se revoltar? Você sabe que, modéstia à parte, eu era o melhor da turma? Eu era o mais brilhante, o mais feliz, o mais puro, era feito de luz. Por que é que me levantei contra ele arriscando tudo? O governo atual diz que eu fui movido pela ambição e pela vaidade, mas todos os governos do mundo dizem isso de todos os revolucionários fracassados.
Olha, você é tão burro que eu vou lhe dizer. Essa jossa não ficava assim não. Eu podia lhe contar no meu programa de governo. Não conto. Não conto porque não sou nenhum desses políticos idiota que vive salvando a pátria com suas plataformas e o povo mais imbecil ainda, pois acredita. Mas reflita um pouco, meu animal. Deus me derrotou, me esmagou e nunca nenhum vencedor foi mais infame para convencido. Mas pelo amor que você tem a esse canalha, diga-me, o que é que ele fez até agora? A vida que ele organizou, o que ele dirige, não é uma miséria? Uma porca miséria. Você sabe perfeitamente disso. Os homens não sofrem, não se matam, não vivem fazendo burrada. É impossível esconder o fracasso. Deus fracassou miseravelmente. Vocês, os homens, os fizeram fracassar. E agora, vamos, por pior que eu fosse, acho possível, camarada, acho possível que eu organizasse um mundo tão ridículo, tão sujo, com homens dessa natureza, fazendo o que querem e o que lhes convém? Não, respondia Bebu. Esvaziamos em silêncio o último copo de cerveja. Eu ia pedir outra, mas refletia amargamente que não tinha mais dinheiro no bolso. Ele, por sua vez, constatou o mesmo. Saímos. Lá fora já era dia. Puxa vida, que sol claro, Bebu. Isso deve ser 7 horas. Andamos até a esquina da avenida. Ele me perguntou: onde é que você vai? Respondi: vou dormir, e você? Bebu me olhou com seus olhos escuros, respondeu com um sorriso de anjo: eu vou à missa. E assim termina mais uma história do canal Pop Diamonds. Por favor, dê seu like, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. E por favor, inscreva-se em nosso canal. Tchau, fique com Deus, muito obrigado.